Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração, um domingo abençoado a todo vascaíno. Eu peço a todos encarecidamente para se inscrever no canal, fazer parte desta família. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, eu vou pedir paciência para vocês. Hoje eu estou com bastante falta de ar, então eu vou falar paulatinamente, de forma pausada, tá? Para dar uma satisfação aí para vocês. A gente vai falar aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo, partida referente à 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e vamos falar aqui sobre a situação de reforços. O título desse vídeo se chama De Olho no Futuro, Novo Reforço. A gente vai falar sobre isso, porque eu estou muito preocupado com o futuro do Ramon Menezes no Vasco da Gama. Amigos, o Vasco joga com o Botafogo no estádio Newton Santos, conhecido como Engenhão. É o jogo da redenção. O Vasco precisa vencer. O Vasco, para essa partida, contará com 8 desfalques. É o momento da gente se superar. Fomos muito mal no nosso último confronto contra a equipe do Atlético Goianiense. Foi uma derrota que não estava nos planos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. A verdade é que o Vasco não joga bem desde a partida contra o Santos. O Vasco foi mal, apesar de ter vencido o Atlético Paranaense, e jogou muito mal contra o Atlético de Goiás. Hoje a gente tem um adversário, o Botafogo, que está na zona de rebaixamento. Apesar dos desfalques, é um jogo que dá para vencer. Vasco e Botafogo se enfrentaram 343 vezes, com ampla margem de vitória para o Vasco da Gama. São 147 vitórias do Vasco contra 94 vitórias do Botafogo e 102 empates. Não cabe mimimi. O Vasco da Gama não venceu clássicos ainda esse ano, clássicos do Rio de Janeiro. Jogamos 4 clássicos, perdemos 4. Esse é o 5º e eu espero que o Vasco vença. Com relação a desfalques, houve uma novidade aí, porque a gente tomou conhecimento do resultado dos exames do Andrei e também do nosso Vinícius. O Andrei teve uma lesão leve e só volta na partida de volta da Copa do Brasil contra o Botafogo, só na outra semana. O Vinícius vai ser poupado, não teve lesão, mas o Vasco guarda o atleta para a partida contra o Botafogo, que é considerado importante. O Carlinhos não joga, com dores aí na coxa. O Castan não terá condição de jogo. O Juninho, nosso volante aí, está naquele processo de recuperação, também não vai para essa partida. Então o Vasco tem o Guilherme Parede, tem o Lucão também, que não poderá jogar,
cumprindo isolamento aí do Covid, e o Vasco também tem a suspensão do Bruno Gomes, que tomou cartão vermelho. São 8 desfalques. O time do Vasco é Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Graça, Henrique, Bastos, Marcos Júnior, Benítez, Catatal, Cano e Thales Magno. Essa é a equipe do Vasco da Gama. Eu estou muito preocupado com o futuro do Ramon Menezes no Vasco da Gama. Porque o Ramon, quando ele aceitou esse desafio, ele tinha mais opções. A gente perdeu o Marrone, a gente perdeu também o nosso Fred Guarim e não trouxemos reforços ainda. Há opções no mercado, a gente tem falado isso diariamente. Não adianta a diretoria do Vasco ficar prometendo e não trazer. Porque o que acontece? A paciência do torcedor do Vasco está acabando com o Ramon. Tem muita gente que está questionando o fato da teimosia do Ramon. O Vasco tem que se mexer, tem que ir ao mercado. Tem a opção aí do Casares, é um jogador que não está nos planos aí do Atlético Mineiro. É um jogador aí que está com final de contrato, não vai renovar. O Sampaoli não quer contar com esse atleta. O Vasco podia fazer um investimento para trazer o Casares, que é bom jogador, está treinando em separado, certo? A mesma coisa é o Luan, o menino maluquinho. O Luan é um jogador que está triste lá no Japão, está doido para poder voltar para o Brasil, está lá no Vale, em Nagasaki. Então, poxa, tem opções de mercado aí. O Vasco recentemente perdeu uma opção de mercado, que foi o Ricaurte, que acabou parando lá no futebol dos Estados Unidos. Então, poxa, os torcedores do Vasco, né, durante tantas rodadas ficaram tão felizes, tão alegres aí com a situação do trabalho que o Ramon estava fazendo. Na medida aí que os resultados não vêm, que tem lances de contusão, Covid, que atrapalham o Ramon, o trabalho começa a ser questionado. Eu quero pedir aqui para o torcedor do Vasco ter paciência com o Ramon. E eu gostaria também que a diretoria do Vasco da Gama se manifestasse. A janela está aí para abrir e a gente tem que pensar no futuro, num novo reforço, para a gente ter condições aí efetivas de brigar na Copa do Brasil, para a gente poder brigar na Copa Sul-Americana, que é a competição do ano para o Vasco da Gama. É uma competição que dá para ser campeão e para não fazer feio no Campeonato Brasileiro. Essas eram as notícias do Vasco. Eu gostaria de dividir a minha preocupação com todos vocês. Muito obrigado aí pela atenção e vamos ter paciência e torcer para o Vascão. Às 4h30, vídeo aqui no canal, e a gente fará a transmissão, a narração de Vasco da Gama e Botafogo. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo juntos. Valeu!